Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Andréa Leandro, criadora do Meditando com a Gurizada, facilitadora dos movimentos da ginástica cerebral e daqui a pouco vou ser também facilitadora do conto e expressão, porque sou aluna de uma pessoa maravilhosa, que é a Claudine Bernardes, que hoje vai falar de um curso novo maravilhoso que ela está trazendo aqui online, então quer dizer, todo mundo no mundo inteiro pode fazer, porque a Claudine é uma brasileira que mora na Espanha. Então eu vou convidar ela daqui a pouquinho para entrar aqui com a gente para contar dessa novidade que é uma coisa fantástica que para nós que já somos alunas dela já estamos sabendo, já estamos assim empolgadíssimas com o curso que ela vai promover já daqui a uns dias e quem já se inscreveu já está acessando o material, eu já acessei vários materiais e ela vai estar aqui com a gente, não sei se ela já entrou ainda, estou aguardando aqui para ela entrar, para contar para a gente desse curso. Estão curiosos para saber? Daqui a pouquinho a gente já vai contando aqui, né? Vamos trabalhar com luz negra. Enquanto a Claudina aqui não aparece, eu vou falando um pouquinho, né, da minha experiência com ela, que é maravilhosa. Nem lembro quando é que eu conheci a Claudine, assim, mas eu já tenho os livros dela, então, para quem já conhece, a Claudine é uma escritora de contos, de livros, de como é que eles chamam? Álbum ilustrado. O que é álbum ilustrado? O que será isso, né? Vou deixar para ela explicar depois o que se chama álbum ilustrado, para ver de quanto conhecimento essa pessoa fantástica tem para nos mostrar, compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento. Estou esperando aqui ela aparecer, que eu acho que ela ainda não apareceu aqui para mim, para a gente conversar. Depois, gente, essa live também vai ficar gravada no YouTube e aqui no Instagram para o pessoal poder assistir. Por que a live é de tarde? Porque o horário de diferença do Brasil e Espanha é bem grande. Se a gente for fazer a live de noite, vai ficar muito tarde para ela. Então, para aqueles que não puderem assistir agora, vão poder assistir depois. Né? E outra coisa, assim, eu já fiz umas brincadeiras aqui em casa e com os meus alunos, né, usando essa luz negra que ela vai falar hoje aqui, e é uma experiência muito interessante para quem quer aprender. Então, ela está me perguntando se eu já entrei, vou botar para ela aqui sim, que eu já entrei. Vou botar aqui no arroba Andréa Leandro. Esperando, de repente ela entrou lá no Meditando e achou que eu tava lá, né? Porque eu tenho vários Instagrams, né? Que no fim tem o Meditando com a Gurizada, que eu gosto muito de trabalhar com contos, com histórias, com meditação. Eu também escrevo contos, né? Um dos livros, eu tenho 5 livros que eu sou coautora. Um deles é de contos, mas faz muitos anos que eu escrevi, não foi ainda com a Claudine. Mas com as experiências das aulas, com o que eu já aprendi com a Claudine, eu também já escrevi contos que eu utilizo nos círculos de construção de paz, porque eu sou facilitadora de círculos, e nos círculos, às vezes, eu não acho uma história que se encaixe com aquilo que eu quero trabalhar, e acabei já criando alguns contos. Então, depois, quem quiser conhecer, eu posso escrever depois aqui na descrição da live que vai ficar gravada, que é o blog Contos da Tia Deia. Né? Que daí, chegou a Claudine. Claudine, vamos entrar aqui comigo, pra gente bater um papo. Já conseguiu entrar? Que aqui é meu, não sei porque que às vezes não aparece a minha pessoa que está entrando comigo. Claudine conseguiu entrar? Agora sim vai aparecer aqui. Oi, Claudine. Coisa boa, já estava aqui contando um pouquinho, falando da minha experiência como tua aluna, que assim, que eu tenho aprendido tantas coisas contigo. Agora que a Claudine chegou aqui, contar um pouco mais. Eu sou super fã da Claudine, sou aluna dela, leitora dos livros e como é que é? Livro ilustrado, que é álbum ilustrado, ele explica pra gente qual é a diferença de livro e álbum ilustrado. Aqui já tem vários, ó. Aqui, opa, tá viradinho, né? Opa, aqui, isso que não estão todos aqui, né? Tem um outro, olha aqui, ó. Todos eles aí. E tem o chapeuzinho vermelho do chapeuzinho que não tá aqui na mão, mas porque tá junto com todo o material, né? Então eu acho que todos os teus em português eu já tenho, né? Então assim, eu sou super fã da escrita, da fala, do curso. E a Claudine, assim, é uma professora maravilhosa, gente. Ela, além do conteúdo que ela dá, ela nos acompanha ali no grupo do WhatsApp, tira todas as nossas dúvidas, esclarece, nos orienta, tá sempre ativa ali com a gente. Assim, ó, é fabuloso o conhecimento que ela nos passa. E é tanto conhecimento bom que faz diferença na nossa vida, porque não é só o técnico, a importância de como eu usar aquilo ali ou como não usar para fazer a diferença com o que eu estou trabalhando, seja com crianças, com adolescentes ou com adultos, e todos os cuidados, né, gente? E eu estava falando para o pessoal antes aqui, que eu também já fiz, que eu contei em aula, né, da minha experiência, um pouquinho dessa da fluorescência, né, a luz negra, porque aqui em casa eu tenho um grande porão, né, e quando os meus filhos, que hoje um é adolescente, o outro é um jovem adulto,
Quando eles eram crianças, eu adorava inventar coisas para brincar com eles. E uma das coisas que uma vez eu inventei, como eu disse, meu porão é bem grande, eu comprei um monte de TNT preto, porque eu queria fazer tipo um labirinto, uma coisa misteriosa para eles procurarem, caçar tesouro. E aí eu comprei luz negra na época, né? Comprei luz negra e peguei e procurei botar coisas fluorescentes para aparecer com a luz negra e tal. Meu filho na época ele tinha uma fantasia de esqueleto que brilhava no escuro, né? Então teve aquele efeito maravilhoso. Eles adoravam caçar tesouro. Então eu já tenho essa ideia que é fantástica. E um ano passado, Claudine, isso eu não contei aula, o ano passado eu fiz uma oficina num espaço aqui que eu fiz uma caça ao tesouro, que eu peguei folhas e escrevi com aquela canetinha que é escrita invisível, né? Porque daí Ai, sim, as dicas da onde procurar estavam escrito ali. Então eles tinham que usar caneta para ler a sim. dica e procurar o que tinha que procurar. Então eles amaram. Então, gente, imagina, só com pequenos detalhes, a gurizada já fica encantada. Imagine com todo esse maravilhamento do curso e da oficina que a Claudine vai trazer para a gente. Então, vou passar a bola para a Claudine para ela se apresentar, né, que é a nossa querida brasileira, que é internacional, e agora os livros dela estão indo para mais países, ela acabou de contar para nós lá no grupo. Então, conta um pouquinho de si aí, e depois contamos o curso, né, Claudine? Então, obrigada, Andréa, por abrir esse espaço para a gente conversar também e ver novas possibilidades. Eu sou brasileira, vivo desde 2005 aqui na Espanha, já faz bastante tempo, já há 20 anos que eu estou aqui, né? Mas eu sempre mantenho essa conexão com o Brasil, com o que está aprendendo aí também, porque depois que eu comecei a trabalhar com literatura, com contos terapêuticos, né, com educação emocional através de contos e comecei a publicar no Brasil, então para mim é importante ver o que acontece, como se move as escolas, como se está movendo os profissionais que trabalham com a educação emocional. Então, estou sempre em contato, né? Também sou professora, a Andréa já mostrou para vocês alguns livros que eu publiquei no Brasil, eu tenho alguns outros também publicados com a editora Turminha do Bem. A editora Turminha do Bem, ela é do Mato Grosso do Sul e tem vários projetos que são desenvolvidos dentro das prefeituras. É muito legal também, para quem quiser conhecer. E eu sou professora de recursos narrativos. Eu sou professora de 2 matérias específicas no Instituto de Psicologia IASE, que é uma escola de psicologia aqui da Espanha, ainda que a gente também se mova pelo Brasil, né? Nós fazemos formações no Brasil, em Portugal, aqui na Espanha, vem pessoas de muitos lugares do mundo nas nossas formações. E nessa escola de psicologia nós temos diversas pós-graduações e nas pós-graduações eu sou professora de narrativa como recurso terapêutico e educativo, por um lado, que era a minha primeira formação, e também sou docente de recursos multissensoriais e luz negra como recurso terapêutico e educativo. Né? Desde 2022, sim, eu sou professora de recursos multissensoriais e fluorescência. E tem sido assim uma experiência muito bacana porque os contos terapêuticos já são conhecidos em muitos lugares do mundo, né? É algo que já, inclusive, existe muito estudo científico sobre o uso dos contos na educação, na terapia, também no trabalho, na hospitalização. É muito interessante. E a fluorescência é algo muito novo como recurso terapêutico e educativo. Ok? E aqui na Espanha, nós utilizamos muito a luz negra nas escolas, nos colégios, principalmente de educação infantil. Então, em muitos colégios, é muito bacana, sabe? Porque você vai nos colégios e muitos colégios têm um espaço de fluorescência, um espaço de luz negra. É muito legal. Sim. Que coisa legal, né? Sim. E, Claudine, conta pra gente, assim, qual é o diferencial? Porque a Claudine, assim, ela tem um filho, ela começou toda a história dela em função de um filho que tem TDAH, e ela criou todo um contexto, todos os cursos, toda a maravilha, para ajudar o filho dela. E olha só, ajudando o filho dela, ela ajudou muita gente. Eu também comecei com o Meditando com a Gurizada, na escola do meu filho, para ajudar eles e outras crianças, tu vê, a gente vai crescendo nisso aí. E a Claudine, como ela vai pesquisando, ela vai correndo atrás, e ela percebeu, principalmente com crianças que têm essa tendência, que o foco viaja lá, não sei aonde, o trabalho com a luz negra justamente ajudar a criança a ter foco. Então, fala desse enfoque de trabalhar com a luz negra justamente para trazer o foco, a atenção da gurizada e que diferença ela pode fazer na educação. Porque essa oficina aí, a que a gente ela vai ofertar, né?
pode ser tanto a gente, que nem uma mãe aqui, que nem eu, que inventa, né, tem um espaço, pode inventar moda, mas os educadores criaram um espaço ou um período, de repente, não pode ter uma sala específica para trabalhar isso, mas pega um período do ano lá e prepara uma sala para fazer isso. Gente, é maravilhoso. As experiências que a Claudine nos passou em aula, do que ela montou ali para eles, imagine. E aí agora, como ela fala agora aqui, a questão desse foco e atenção, principalmente trabalhar com crianças que assim são desafiadoras muitas vezes para os educadores, né? TDAH, TDI, TD aquilo. Vamos falar assim, né? Então, em 2019 eu trabalhava numa editorial aqui na Espanha, na editorial Sara Alejandría, que também me publica aqui na Espanha, e eu criei para essa editorial, eu era a diretora da coleção infantil da editorial, e como eu sou uma mente inquieta, né, eu resolvi criar uma outra coleção que se chamava Coleção Didática. Então era uma coleção que tinha, acho que não tenho nenhum livro deles por aqui. É uma pena, porque eu podia mostrar para vocês, que é uma coleção muito linda, porque são todos profissionais que trabalham com a educação e que criam atividades. Então, o livro é completamente prático, com fotos, com imagens, né? Então, nessa coleção que eu criei, eu publiquei uma pessoa, uma profissional que trabalhava com a luz negra, ok? Dentro mais do enfoque Reggio Emília, ok? Não sei se vocês conhecem o enfoque Reggio Emília, né? Da Itália, tem muitos lugares que utilizam. Então, dentro do enfoque Reggio Emília, se utiliza muito a pedagogia da luz. E dentro da pedagogia da luz, que são projetores, luz negra, mesa de luz, se utiliza muito a luz negra, né? Então, que é básico. Isso aqui é uma luz negra, ok? Isso é uma luz negra. Eu vou responder a tua pergunta, tá bom? Mas eu tenho que contextualizar essa pergunta para chegar lá na parte de porquê do TDAH. Então, essa aqui é uma luz negra, ok? Porque ela é negra. É uma luz que quando ela está acesa, ela não ilumina muito, mas aqueles materiais que são fluorescentes, como esta lã, por exemplo, essa pintura, elas adquirem um brilho especial. Elas brilham, ok? Por quê? Porque elas reagem às ondas que essa luz emite. Ok? Eu utilizo, esse daqui é um dos focos que eu utilizo, mas eu também utilizo muito foco LED. Hoje em dia se utiliza bastante o LED, esse aqui é outro dos focos que eu utilizo. Ok? E eu conheci o trabalho dela, eu achei interessante, e no livro que eu editei, porque eu tive que trabalhar com ela muito próxima, né? Lendo todo o material dela, uma das coisas que ela explicava é que a luz negra ajuda a potenciar a imaginação, a criatividade e a concentração. Então eu comecei a investigar, porque uma das coisas que aqui acontece é que a luz negra ela é utilizada muito com as crianças pequenas. Ela não é utilizada nem com adultos, e nem com adolescentes, e nem com crianças de primária. Ele é utilizado muito lá na parte de infantil, até 6 anos de idade. Depois disso, eles já deixam como de lado, né? Essa parte sensorial. Por quê? Porque a luz negra é utilizada muito dentro dos recursos multissensoriais. Tá certo? E chegando já na primária, na adolescência, na vida adulta, não se utiliza. Você encontra a luz negra em discoteca. Né? Mas não como recurso terapêutico ou recurso pedagógico com adolescentes e adultos. Então eu comecei a investigar e comecei a utilizar a luz negra, né? Comecei a fazer as minhas investigações, ver a utilização e colocar em prática a utilização da luz negra. E foi incrível, foi incrível. Comecei a utilizar com um grupo do qual o meu filho também fazia parte, com um grupo de crianças, inclusive criança na associação, algumas associações de crianças com TDAH me contratam aqui também para criar programas de educação emocional e para aplicar esses programas. Então eu comecei a utilizar a luz negra com esse público. Crianças com TDAH, com TEA, com autismo, né? Com síndrome de Down. E eu observei
não somente eu, as pessoas que estavam nesse contexto, inclusive os pais, os educadores que estavam ali enquanto eu dava as atividades, eles observaram que as crianças realmente elas reagiam positivamente, ou seja, conseguiam se concentrar. Eu me lembro que uma vez eu estava numa atividade onde tinham várias crianças, uma delas mais ou menos de uns 2 anos de idade. A mãe sentou para fazer umas atividades com a criança e depois me disse, nossa, Claudine, ela ficou aqui um montão de tempo desenhando, pintando coisas que geralmente em casa ou na escolinha ela não consegue fazer, ela não consegue ter tanto foco. Crianças com TDAH, nossa, ter crianças com TDAH que se sentam, que fazem que realizam as atividades concentrados. Por quê? Porque existe um foco, né? Não existe uma hiperestimulação. Você estimula um foco e a criança ela consegue se focar naquilo. É muito legal, muito legal. Que coisa interessante, né? Então, eu já ia te perguntar qual é a diferença, então, justamente porque evita ter aquele monte de outras coisas para distrair a criança, ela fica focada e provavelmente também tem o efeito da luz ali nelas, né? E olha que legal, né? Pode ser para criança, para adulto, para adolescente, para todo mundo. Eu fiz com enfoque lúdico, de mãe, só lúdico lá da brincadeira, mas olha o quanto vai além de trabalhar em sala de aula. Hoje em dia está cada vez mais aquelas crianças com diagnóstico de TDAH, né? E as professoras às vezes não sabem o que fazer. E, de repente, a escola, né, ter essa experiência, esse ambiente para ajudar a criança a ter foco e isso aí acabar influenciando ela, para ajudar ela nessa autorregulação. Né? E, como eu digo, a Claudine traz muitos recursos. Tá, e a luz negra, de repente, é muito cara. Lá no curso, eu já dei uma espiada no curso, viu, Claudine? Vi lá que já tem sugestão de como fazer com reciclado, de forma alternativa, criar essa ambiência, essa luz negra, digamos assim, né, com materiais bem mais em conta. Então, quer dizer, se você está com receio, vai ficar muito caro, botar... Não necessariamente. Né? A Claudine, como eu digo, trazendo todas as orientações lá de como trazer isso e do manusear, do brincar no chão, do brincar da historinha, do conto. Então, dá para usar várias ferramentas, né, junto nisso aí não é só a luz, gente, tem que ver o conjunto, é um multissensorial, a luz é o ponto principal. E aí, claro, nós temos os materiais, que não é qualquer material, daí o Claudine lá, né, sugere quais materiais dá para se utilizar, como posicionar as luzes, como é que tem que ser o ambiente. Sim, é muito importante. Não é muito importante. Pode contar um pouquinho para a gente aí dessa parte aí. Sim. É porque algumas pessoas pensam, eu vou lá compro a luz negra e começo a fazer atividade, né? Mas eu posso estar prejudicando porque eu posso estar utilizando de forma incorreta. Por exemplo, eu posso posicionar a luz no lugar que não é adequado, com o qual eu posso estar prejudicando a visão da criança, ok? Ou eu posso estar utilizando com uma idade que não é adequada. Ou eu posso estar hiperestimulando, porque, claro, como tudo brilha, eu posso encher aquilo de brilho e tal e tal. Então, quer dizer, a criança ela vai estar hiperestimulada. Então, tem que saber como. O que eu quero é assim. O que eu quero, quais são os meus objetivos, né? Por isso, lá no grupo, né, as pessoas sempre lançam perguntas. Eu quero um conto sobre a morte. Ok. Mas qual é o objetivo? Eu sempre respondo isso. Contextualiza. Qual é o objetivo? Qual é a situação? Vamos lá, vamos pensar o que nós queremos realmente gerar e a partir daquilo que nós queremos gerar, então nós vamos criar uma atividade estruturada, com objetivos gerais, objetivos específicos, escolher os materiais, pensar, eu vou fazer no chão, eu vou fazer sentado. Quem é esse grupo? É a primeira vez que eu me reúno com esse grupo? Não é a primeira vez que eu me reúno com esse grupo? São crianças, são adolescentes, são adultos? Qual é o público? Então, é importante, se eu quero utilizar como um recurso educativo ou como um recurso terapêutico, saber criar uma atividade, né? Então, no curso, eu criei diversas atividades, um montão, porque uma das coisas, André, que eu percebo assim, que a gente vai a 1000 por hora, né? O professor não tem tempo, as pessoas não têm tempo. Então, assim, eu criei, por exemplo, a Conto-Expressão, que é o meu curso de educação emocional através de contos, para ajudar, para enfocar a minha metodologia, para ajudar as pessoas a criar atividades a partir dessa metodologia. Mas também observei que as pessoas têm dificuldade em sentar e criar atividade.
Então, para esse curso, eu criei um montão de atividades, um montão de oficinas, contos. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Assim, ó, amanhã eu vou mostrar melhor, porque eu vou mostrar na luz negra. Esse conto, por exemplo, olha só que coisa mais linda, que espetáculo. Esse conto aqui eu acabei de comprar em Bolonha, eu estive na Feira do Livro Infantil de Bolonha, em Itália, que é a maior feira de literatura infantil do mundo. E esse aqui é um dos livros que recebeu menção de sustentabilidade na feira. É um livro espetacular, de uma editorial chilena. Ok, olha só. E esse livro aqui, quando nós estamos na luz negra, ele brilha, porque ele foi feito com uma pintura de luz negra, com uma tinta que tem de luz negra. Então, quando nós estamos na luz negra, ele brilha. Então, no Brasil, nós ainda não temos livros com essa pegada. Por quê? Porque no Brasil as pessoas ainda não usam, não é como aqui na Espanha ou em outros países onde as pessoas já estão utilizando a luz negra como recurso educativo e terapêutico. Então no Brasil não tem isso, mas eu criei adaptações de outros contos, de atividades, contos meus que são, inclusive, que não estão publicados, que foram criados pensando na multissensorialidade, na luz negra, né? Então, vamos trazer muitas coisas bacanas para esse curso. Eu até vi num dos vídeos lá, né, que você mostrou, numa brincadeira ali, mostrando o bonequinho, tira isso, bota aqui, troca, trocando as imagens, dá pra fazer uma brincadeira com as figuras, né, e contando a história. Então, a Claudina ainda traz mais esse do conto expressão junto. E como eu disse, a Claudina é muito presente, nos tirar dúvida, nos orientar, né? Então, como eu digo, além do material pronto, quando a gente quer montar, a gente pergunta ali, e sempre buscando qual é o objetivo. E ela já sempre nos orientando. Então, gente, é uma novidade fantástica que as escolas podem trazer como um diferencial a mais, inclusive, né? Quem sabe logo podemos ter esses livros também com essa potencialidade da luz negra, porque realmente hoje em dia está todo mundo com um desafio muito grande a lidar com as crianças com TDAH. Nós adultos, e muito adulto também, não diagnosticado, super ativo, e está precisando desse momento de relax, e quem sabe com uma experiência diferenciada, né, com esse de luz negra, para se acalmar, para relaxar, e como digo, uma experiência diferenciada, né? Então, Claudine, me conta do curso, como é que vai funcionar, como é que a pessoa faz para se inscrever, conta aí pra gente. Então, o curso é um curso online, completamente online, tem todo nós estamos ainda, eu estou subindo os materiais porque é um curso que eu já criei toda a parte teórica, já está tudo no curso, as atividades já estão todas no curso, mas é um curso assim como no curso da Conta-Expressão que foi crescendo, e que eu fui colocando umas coisas, e que começou lá em 2018 com 30 horas e agora tem 100 horas, esse curso é assim também. É um curso que vai crescendo. Por quê? Porque eu gosto de ir criando novas atividades e compartilhando com os alunos. Então, nesse curso nós nós temos agora 3 aulas agendadas, que vão ficar gravadas, que são nas 3 próximas quinta-feiras, nessa e nas 2 seguintes. Essas aulas nós vamos gravar e vão ficar gravadas para estar dentro do curso, ok? Então, o curso vai ter ele possui vários e-books com materiais para criar, ou seja, materiais para construir, com materiais reciclados. Os materiais que se utilizam na luz negra. Também temos um livro de atividades, só atividades. Também temos um livro de contos e oficinas e o livro de metáforas. Por quê? Porque para cada situação nós criamos diferentes metáforas para serem utilizadas. Isso está muito legal. Inclusive, como muitas pessoas que fazem os meus cursos e utilizam a minha metodologia, elas são cristãs ou são religiosas ou fazem atividades religiosas. Então, eu criei metáforas bíblicas. Então, temos as metáforas normais, mais as metáforas bíblicas para cada atividade, né? Para deixar o curso mais completo e poder atingir todas as necessidades, né? Para a pessoa poder adaptar as necessidades dela. Então, o curso, ele possui aulas gravadas ao vivo comigo, possui todos os materiais didáticos e também vídeos gravados, ou seja, vídeos que não são ao vivo, que vão estar sendo subidos de acordo também à necessidade dos alunos. Por exemplo,
Você, André, você trabalha com qual é o teu público? Vamos ver. Criança. Eu trabalho com criança. Ok, criança. Aí, por exemplo, qual costuma ser a tua demanda? Normalmente trabalho autorregulação emocional, né? Eu trabalho com meditação, Tá, né? Meditação de criança. tá. Aí você diz assim, olha, o grupo, esse grupo que eu estou trabalhando agora, eles estão muito alterados. Eu necessito de umas atividades para que, umas atividades que eu possa trazer eles para o estar presente, né? Para o estar presente, para se concentrar no corpo, para se conectar com o seu corpo, mas de uma forma consciente. Então, o que eu vou fazer? Ok, vamos lá, então vamos criar umas atividades para isso? Então eu vou criar umas atividades para a Andrea, mas que vão ser compartilhadas com todo o grupo, ok? Obviamente, isso vai ser feito com o primeiro grupo. Eu não vou poder estar fazendo isso de forma constante. Mas vamos ver situações específicas para dos alunos e estar criando atividades específicas. Por isso que eu estou dizendo que o curso está ali, mas não é só aquilo, vai ser muito mais ainda, porque eu vou estar subindo novas atividades, subindo novos vídeos, novas aulas à medida em que os alunos, aquelas pessoas que se estejam capacitando como facilitadores, eles vão demandar situações específicas. Então nós vamos criar para essas situações específicas, que creio que isso é necessário, né? Porque não é a mesma, não é a minha realidade e a realidade cultural da Espanha não é a mesma que do Brasil. A situação aí é distinta. Então, temos que fazer essas adaptações. Okay? Por exemplo, nós temos alunas que estão aqui, que são alunos de Portugal, que estão fazendo o curso. Para elas é muito mais fácil encontrar os materiais de fluorescência. No Brasil não é tão fácil. Então, nós vamos responder a todas essas necessidades. Eu, pela experiência, pelo curso de conto-expressão, né, como a Claudine, cada vez que as alunas trazem alguma coisa, a Claudine vê que pode abarcar para mais alunas, ela já faz uma aula. Não, vamos fazer uma aula sobre esse tema aqui, ela já... E como eu falei, os livros dela, gente, né, nunca, todos que eu já comprei, não é só um livro, né, tem um livro e sempre tem alguma atividade, esse aqui é do outro livro. Aqui, ó, sempre tem o livro é expansivo, né, ele tem o livro, tem um joguinho que está dentro da ideia do, né, expandindo a educação emocional. Ela disponibiliza um monte de material extra assim, para gente, para trabalhar aquele tema ali. Então a gente só imagina dentro desse da fluorescência, da luz negra, a quantidade de coisa a mais. Gente, eu já dei uma espiada no curso, já li bastante coisa, já vi que tem muito material ali. Isso que nem começou o curso oficialmente, né? Quinta-feira. Imagina depois. Então, assim, ó, gente, aproveita essa oportunidade, que a Claudine, como digo, é fantástica, não estou dizendo isso só porque estou na frente dela, porque realmente admiro muito o trabalho dela, da importância e do cuidado que ela tem no trabalho dela. Tanto que nós vamos ter uma outra live que eu já combinei com ela, falar da história do Chapeuzinho Vermelho, que agora me deu um branco o nome do livro, do Chapeuzinho Vermelho. Salvando a Chapeuzinho Vermelho, que vai ser publicado em Filipinas. Olha que legal, gente. Está chegando a mais lugares ainda, porque esse livro é incrível, mas esse vai ser uma outra live. Até aproveitando, explica pra gente a diferença do livro e do álbum ilustrado, para o pessoal saber o que é. E esperamos que daqui a um tempo você lance um livro nesse sentido, ou um álbum ilustrado, e nesse formato de luz negra, para a gente poder utilizar esse material maravilhoso aqui no Brasil, né? Então, diz para nós aí, qual é a diferença? Então, tá. Vamos lá, eu estou tentando aqui buscar vamos lá, esse aqui, por exemplo. Este é um álbum ilustrado, ok? Por quê? Porque no álbum ilustrado, a ilustração e o texto, ok? Eles transmitem uma mensagem central. Não é só a ilustração. E não é só o texto, né? Porque algumas pessoas pensam, tem pouco texto porque é para criança. Mas, por exemplo, esse livro aqui, eu vou preparar uma atividade para os meus alunos do IASE, que são adultos, né? Então, pensando nesse público adulto. Depois eu vou criar outras atividades também para crianças e adolescentes. Mas quando eu vi esse livro, eu não pensei na criança, que também serve, mas eu pensei no adulto. Por quê? Porque a literatura infantil, a questão do álbum ilustrado e da literatura infantil é que é um recurso artístico, literário, que é inclusivo. Ele inclui a criança e não exclui o adulto.
ok? Então, o álbum ilustrado, ele é para todo o público, ele é para criança, para adolescente, para adulto, ok? Isso é uma das coisas que eu ensino os profissionais a utilizar o álbum ilustrado com pessoas de todas as idades, tá certo? E qual a diferença entre o álbum ilustrado e um conto ilustrado? Por exemplo, esse daqui, ele é um conto ilustrado, ok? Você veja que aqui tem um texto e tem uma ilustração, né? Então, essa ilustração, ela não... o texto se compreende sem essa ilustração, ok? Então, a ilustração, ela ajuda a trazer mais compreensão para o texto. Porém, se essa ilustração desaparece, o texto se entende. Não é a mesma coisa que o álbum ilustrado. Se você pega o meu livro Salvando a Chapeuzinho Vermelho, ou o meu livro A Carlota Não Quer Falar, se você tira as ilustrações, você não entende o texto, né? Você não entende, porque as ilustrações, elas são necessárias para que o texto seja, para que a mensagem que você está passando, né, a narrativa seja entendida. Então, essa é a diferença entre um álbum ilustrado e um conto ilustrado. O conto ilustrado, a ilustração, ela não é, ela pode ser retirada e o texto se entende. No álbum ilustrado, não. Texto e ilustrações são necessários para que a narrativa ela tenha uma lógica e seja compreendida, ok? E como é que o pessoal faz para se inscrever no curso? Então, para se inscrever no curso, você pode entrar no meu perfil de Instagram, que é claudine.bernardes, e ali nos meus links você vai encontrar o link do curso de conto expressão e do curso de luz negra, ok? E caso você queira comprar os dois cursos, aí você me fala que eu faço um bom desconto para os dois, é que eu não tive tempo. Eu ainda não tive tempo para organizar isso, assim, porque eu estou com muito trabalho, Então, assim, estou com o lançamento desse curso novo. Estou preparando também o nosso grupo de estudos, né, do livro Árvore e Folha de Tolkien, que eu quero organizar esse grupo de estudo e lançar. Sim, é maravilhoso. Então, assim, eu tenho muitas frentes abertas, né? Eu tenho esse curso que eu estou lançando, porque assim, esse curso eu já estou preparando faz um ano. E algumas pessoas que viam no meu perfil as atividades de luz negra que eu fazia, diziam, ai, Claudine, prepara um curso, prepara. E eu dizia, tá bom, eu vou preparar. E ia postergando, porque tenho muito trabalho, né? Mas assim, ó, nossa, a questão é que é um recurso que ele é tão bonito, ele é tão necessário, assim, ó, só quem está realmente fazendo atividades com ele consegue entender a magnitude desse recurso e como ele pode ser beneficioso. Tem um momentinho para explicar uma situação que passou? Pode, fica bom. Pode ser? Então, para que vocês possam entender, assim, ó. E para quem não conhece o recurso, ela está falando em chinês, né? Entra no meu perfil, você vai ver algumas imagens da luz, o que é a luz negra, ok? E quem ainda não entender, entre em contato comigo que eu passo para você o link onde tem mais imagens, onde tem mais vídeos e informação também. Mas eu fui contratada por uma associação de crianças com TDAH para criar um programa de educação emocional e aplicar esse programa durante algumas semanas para esse grupo. Okay? Eram crianças de primária, ou seja, crianças de 6 a 11 anos de idade. De 11 anos de idade. E eu criei toda uma série de atividades bem estruturadas, algumas oficinas de conto-expressão muito bem estruturadas. O programa foi criado pensando nos objetivos gerais, né, do programa, objetivos específicos de cada oficina, pensando nesse grupo que eu já conhecia e tal. E quando eu fui fazer a primeira oficina, foi um caos. André, assim, foi um desastre. Por quê? Uma das coisas que não me foi comunicada anteriormente é que nesse grupo tinha uma criança que estava sendo diagnosticada, ela já havia sido diagnosticada de TDAH, mas ela estava sendo diagnosticada de autismo e também de transtorno positivo desafiante. Fala-se no Brasil, transtorno positivo desafiante ou desafiador? Pode. Sim. Então,
eu não tinha sido comunicada que eu tinha uma criança com essas características, com o qual eu não havia preparado a atividade tendo em vista essas características. E também tendo em vista que era todo um grupo de crianças com TDAH. Não era um grupo que tinha uma criança com TDAH, era todo um grupo que tinha crianças com TDAH, mas uma criança que tinha outra especificidade, que era o TEA e o transtorno opositivo desafiante. Foi um caos. Foi um caos porque a criança desestruturou completamente as atividades, porque ela precisava de uma atenção diferenciada que como eu não sabia que ela estaria, eu não havia proporcionado. Obviamente, eu teria que ter levado uma pessoa especificamente para ela. E, como eu não sabia que tinha essa condição, essa criança era a primeira vez que fazia atividades comigo, então foi um pouco catastrófico. Aí eu disse para eles, tranquilos, ok? Foi um caos? Não tem problema. Respiramos fundo. Na semana que vem eu vou trazer algo diferente para vocês que vocês vão gostar. Então, reestruturei o programa e na semana seguinte eu trouxe uma oficina com luz negra, utilizando o conto A Amendoeira Triste, que é um conto muito mais tranquilo, né? Não é um conto, é um conto assim muito mais introspectivo. Aí fiz umas atividades com eles dentro da luz negra. Sim, esse livro foi um espetáculo. Andréa, foi incrível. Assim, as crianças elas entraram um pouco tensas, pensando, vai ser como na outra vez, né? Que foi um pouco catastrófico. E quando elas sentiram o ambiente, porque uma das coisas também é que o ambiente da luz negra ele é dopaminérgico, ou seja, ajuda a liberar dopamina, ok? Com o qual a criança, a pessoa, ela se tranquiliza mais e ela foca mais, tá certo? Então foi incrível. Nossa, as crianças saíram super felizes. Super felizes. Quando os pais vieram buscar, elas estavam super felizes. Levaram os pais para dentro. Disseram, vem, entra com a gente. Aí os pais entraram, sentiram a luz negra, começaram a brincar com as crianças também. E foi super gostoso, super gostoso. Foi outra situação, sabe? Então, é isso que eu quero compartilhar. Eu quero possibilitar para os profissionais que estão no Brasil conhecer esse recurso, mas de uma forma muito bem estruturada, por um valor acessível, né? Porque eu estou lançando agora o curso com uma oferta muito grande, com um valor acessível e com materiais muito bem criados e estruturados por uma profissional que está qualificada, né? Que já tem um trabalho e um conhecimento prévio formando a outros profissionais, né? Porque eu formo profissionais de muitas partes do mundo dentro do IASE utilizando a luz negra. Então, eu acho que isso é importante, né? Dar essa segurança e também ter essa responsabilidade, né? Porque vamos aí estar compartilhando com tantos profissionais, né? Esse recurso tão lindo. Então, pessoal, fica o convite. Então, sigam a Claudine, né? Claudine.Bernardes, né? No Instagram. Acessem lá as informações do curso. Tem dúvida, a Claudine pode esclarecer para vocês. Eu, como aluna, assim, eu digo, ela é professora nota 1000, porque eu digo, ela acompanha, o material dela é de qualidade, muita qualidade. Principalmente se você estiver curioso com o curso de conto expressão, é fantástico. Por exemplo, ela vai trazer a história Cinderela, ela traz a história Cinderela do mundo inteiro, e a gente conversa, discute, fala ali sobre as várias versões, como impacta na vida da gente. Então, eu digo, a Claudine, ela é maravilhosa, ela tem o conhecimento e tem experiência, então junta duas coisas maravilhosas, conhecimento e experiência. Tu vê, lá fora, lá na Europa, e aqui também, porque ela é brasileira, né, com todo esse carinho, todo esse amor, ela traz pra gente esse conteúdo de qualidade, de muita qualidade. E agora, trazendo essa inovação, imagine você levar para sua escola uma ferramenta inovadora, que pode fazer a diferença para suas crianças, que merece esse carinho, que merece essa atenção, que a gente possa ajudá-las a trabalhar essa autorregulação emocional, que nós adultos também merecemos, né? Fazer uma oficina também para nós adultos, né? Para a gente ficar ali calmo, relaxado. Eu estou aqui me qualificando, se Deus quiser, daqui a pouco também sou uma facilitadora de conto expressão, estou montando meu conto aqui, meu primeiro, né, por dentro, como facilitadora, com as orientações da Claudine, porque ela é fantástica, ela nos orienta, nos traz informação de conteúdo de qualidade, e fora os livros maravilhosos dela, gente. Entra no site lá para se informar sobre os livros da Claudine, porque assim, super recomendo, tenho todos, utilizo nas minhas oficinas do Meditando com a gurizada gosta, porque tem esse metodológico, como digo assim, tem os joguinhos, tem as brincadeiras, junto, né? Ou aquelas sugestões, esse aqui do soprador, eles adoraram montar o soprador, que tem a sugestão sim, de montar o soprador aqui. Tão curiosos, gente? Vão lá dar uma olhadinha,
Tem para vender no Brasil, nas editoras tem com a Claudine, tem também aqui no Amazon, tem vários locais que você pode comprar, adquirir os livros dela em português, né? Em português. E quem sabe futuramente, né, Claudine, ter um aí dentro dessa metodologia aí, lançar um livro aqui pra gente. Sim, sim. Para a gente poder trabalhar. Mas independente de ter o livro, gente, a Claudine vai sugerir como você utilizar isso. Né? Montar o seu material lá e com o material reciclado, com orientação, com muito carinho, com muita atenção. Então, gente, aproveita que a aula inaugural é esta semana para você já participar, já interagir com a turma, já tirar dúvidas, mas tudo bem, não deu essa semana ainda, tem que entrar um pouquinho depois, como ela disse, fica gravado e assim, ó, muito didática. A Claudine é muito didática e mesmo, ok, ainda não peguei a ideia, a Claudine vai lá no grupo, ela esclarece pra gente como clarear aquilo ali, né? Então, assim, Claudine, parabéns, que tem muito sucesso, que agora está expandindo, né? Os livros vão para a Filipina, né? Vai ser lançados os livros lá também. E que chega ao mundo inteiro esse teu material, que ela trabalha com muito amor e carinho, gente. Ela cria, justamente pensando numa questão que a pessoa precisa trabalhar, tá lá o livro para trabalhar. Esse aqui trabalha para trabalhar comunicação não violenta. A gente tem. Existem alguns livros, poucos livros sobre comunicação não violenta, voltados para criança, tem poucos. E esse é um deles, que eu super recomendo. É um livro muito gostoso e ainda tem as atividades que você pode fazer com a sua turma, ou com o seu filho, ou com o seu sobrinho, enfim. Então, grata, Claudine, grata a vocês que nos assistiram aqui. A live vai ficar gravada, mas não perca a oportunidade, segue a Claudine, pega as informações lá com ela, corre para saber mais sobre esse curso e entra comigo lá com a turma, que você vai se divertir, vai aprender, porque é muito bom a gente poder fazer esse trabalho diferenciado com as crianças, e como eu digo, criança, adolescente e adulto. Então, grata, Claudine, se vocês quiserem dar mais alguma última mensagem para o pessoal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer, né, Andréia, por abrir o teu espaço, né? E é isso, não é somente para professores, é para educadores em geral, para contadores de histórias, para também poder fazer um diferencial. Imagina, fazer uma contação de histórias dentro da Luz Negra, eu já fiz, eu faço muito, né? Contação de histórias dentro da Luz Negra, é um espetáculo. E também para psicólogos, ok? Tanto para atendimento individual como atendimento grupal, se você quiser formar grupos, né? E utilizar ferramentas distintas, ferramentas que te ajudem a conectar com algum público que seja um pouco difícil. A Luz Negra também ajuda, né? Os psicólogos escolares, ou psicólogos clínicos. Eu formo muitos psicólogos clínicos aqui no Instituto de Psicologia IAS e funciona muito bem. Então é isso. Passem no meu Instagram, me sigam e se tiverem alguma dúvida, me chama no privado, diz assim, no direct, né? E eu estaria à disposição. Perguntas também no fim, eu não falei que quisesse fazer alguma pergunta, mas coloque as perguntas depois no comentário do vídeo ou manda diretamente para a Claudine, que ela com amor e carinho vai responder vocês. Então, grata, Claudine, por esse momento especialíssimo aqui com a gente. Espero que mais pessoas possam entrar nessa turma, nesse grupo aí, para fazer esse diferencial para todo mundo aí. Então, beijo, Claudine. E tchau para todo mundo aí que está nos assistindo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.